Olá, bom dia! Hoje nós vamos refletir sobre um tema interessante que é a disciplina. E nós escolhemos uma carta de Paulo, a primeira, ao povo de Coríntios, no capítulo 9, versículo 24. Acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. E aí o versículo 25 seguinte, Paulo nos diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, a incorruptível, a coroa incorruptível. A nossa reflexão de hoje foi tirada de vários livros: O Minutos, com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, Atitudes para Vencer, do José Carlos de Luca, Olho Mágico, também, do José Carlos de Luca, Para o Dia Nascer Feliz, também, de José Carlos de Luca. Mas não podemos deixar de lembrar do Fonte Viva, de Chico Emmanuel, e o Taça de Luz, também, de Chico, de espíritos diversos, mas esse aqui foi do Espírito Emmanuel também, no capítulo 10. Muito bem. Então vamos à nossa reflexão. Interessante, né? Vamos voltar lá à época em que Paulo escreve essa carta ao povo de Corintos. Era na segunda viagem de Paulo, 50 anos depois de Cristo. Corinto era a capital política da Grécia, Era o centro comercial e intelectual de tudo, de toda aquela região. Os gregos costumavam hospedar, nos grandes festivais de atletismo das Olimpíadas que eles faziam anualmente. Era chamado Jogos do Istmo. Os Jogos do Istmo aconteciam ali, em Corinto, E Paulo aproveita justamente faz uma imagem simbólica, porque ele sabia que o povo do Corinto conhecia, era familiar, a tudo que acontecia durante essa época em que tinha os festivais de atletismo. Os participantes dos jogos tinham que treinar durante 10 meses, todos eles. E se eles deixassem de completar esse treinamento, eles eram barrados na competição. E qual era a maior atração dos jogos? Justamente a corrida. E esta foi a ilustração que Paulo utilizou para observar, para fazer uma observação, para descrever a vida de um cristão fervoroso. E Paulo diz que as suas ações não era de um competidor derrotado. Leia essa carta, você vai gostar. Mas sim comparáveis às de um atleta que treinou com o objetivo de ganhar. Qual é o atleta que não treina com o objetivo de ganhar, E ele diz isso na carta, que ele não treinou como fosse um competidor que já sabia que ia perder, sim de que ele ia ganhar. E Paulo disciplinou a si mesmo, reduzindo os seus próprios direitos de praticar a sua própria liberdade. Tudo pelo bem do Evangelho. Nós percebemos isso nos versículos 19, 20, 21 e 22, que eu vou ler. Porque é interessante, nós trazermos isso para a nossa vida atual, exatamente porque nós estamos sempre cheios de direitos, E pensa que o próprio Mestre nos falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Paulo já se sentia liberto de tudo, porque ele conhecia, ele começou a compreender na sua própria alma a liberdade verdadeira, através do amor que Jesus ensinou e vivenciou, que foi o exemplo maior, Então ele sabia que ele era liberto de tudo. Mas olha o que ele diz no versículo 19 dessa mesma, um pouquinho antes, desse que nós pensamos para refletir. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Ou seja, ele sabia que ele era livre, mas ele se tornou escravo de todos. Continua ele no 20. Procedi como judeu para os judeus.
Aos sem lei, no 21, como se eu mesmo fosse. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Pois é, nessa carta, nessa epístola, como eles falam, né? Ele incentivou, ele admoestou os coríntios, os cristãos, a fazer o mesmo. Ter o autodomínio, a disciplina, para que não fossem desqualificados, não era assim? Por isso que ele usa bem, ele faz um simbolismo com aquilo que as pessoas da época estavam, pelo menos naquela cidade, acostumadas, né? Eles sabiam que todas as pessoas que estavam concorrendo tinham que passar 10 meses num rigoroso disciplina de treinamento para poder então estar qualificado a participar dos jogos do Istmo, né? Então ele fala isso, para que todos nós, né, que eles vão correr por conta de um prêmio, de uma coroa corruptível, mas nós por uma coroa incorruptível, ou seja, que vai passar além da vida, que nós vamos levar conosco, né? E o assunto de hoje é isso, queridos, para a nossa reflexão, a disciplina. Então vamos lá. Todos nós ficamos assim maravilhados com histórias de gente especial. E aí nós almejamos também ser especial, né? Mas a gente não pode esquecer que gente especial age de modo especial e obtém então resultados especiais. Nós, geralmente, agimos como a maioria e aí nós obtemos o resultado da maioria. E quando nós nos percebemos, caímos nas armadilhas que construímos inconscientemente para nós mesmos. E hoje é o dia para nós levarmos essa reflexão nesse final de semana, né? Eu estava lendo, apareceu nessa semana aí no WhatsApp, contando, né, a história de um rapaz de 24 anos, Rehan Stanton, que ela foi no Washington Post, que ele estudava na Universidade de Maryland. O ciclo básico nos Estados Unidos, os 2 primeiros anos, é um ciclo básico que todos fazem, e aí você pode pleitear para fazer medicina, para fazer direito, para fazer outra área, né? Então ele estava lá estudando nessa Universidade de Maryland, esse ciclo básico, e ele era gari, né? Gari. E qual não foi a surpresa? Ele passou em direito, dificílimo, né? Em Harvard University. Em Harvard, imagina, né? Um gari. Por isso que são pessoas assim que nós temos que observar, nós ficamos encantados, né, com essas pessoas. Aqui no Brasil também tem inúmeros, na época do vestibular, né? Nós vemos pessoas lá, não sei da onde, na Amazônia. Um tempo atrás tinha um que ele ia de barco e voltava de barco, estudava, imagina, com dificuldade, os pais muito simples, né? Eram, acho que, agricultores. Esse eu não pesquisei o nome, mas eu me lembro disso. E ele passou também nos Estados Unidos, em Harvard. Olha que interessante, né? Pois é, amigos, gente especial, age de um modo especial e tem resultados especiais, né? Então, a nossa tendência, de uma maneira geral, é nós passarmos a vida repetindo padrões de comportamento aprendidos na infância espiritual. Agora vamos passar para o nosso dia a dia, né? Geralmente, cada um de nós cristaliza, né? Petrifica uma maneira de pensar, uma maneira de sentir e uma maneira de agir. É isso. A gente fica ali cristalizado, só pensando da mesma maneira, dia após dia, agindo da mesma forma e reclamando que não temos o resultado que nós gostaríamos de ter. Emmanuel disse que é natural que todos nós venhamos a tropeçar muitas vezes. Afinal, contra uma vontade no bem, existem séculos de sombras acumuladas nas nossas almas. Paulo mesmo, na carta de Roma, capítulo 7, versículo 21, ele falou desse conflito interior. Ele disse assim, abre aspas, acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, amigos, qual é o primeiro passo? É o objetivo. Na corrida da vida, precisamos saber
aonde nós estamos e para onde nós queremos ir. No livro Olho Mágico, né, José Carlos de Luca tem um capítulo maravilhoso explicando bastante isso. Objetivos, né? Nós precisamos ter objetivos na vida da gente para tudo que nós vamos fazer. Mas no versículo 26, nessa mesma carta, Paulo diz isso. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, o que ele está falando? A simbolia dele, ele está falando que nós precisamos ter atitudes com objetivo e não a esmo, né? Sem propósito, desferindo, como ele falou, golpes no ar. Ele luta, mas não desferindo golpes no ar, sem saber, né, o que está fazendo. Ele corre, mas não sem a meta, aonde ele vai chegar, né? Então, qual é o nosso objetivo? Em todos os aspectos na nossa vida, ou familiar, ou o social, ou o profissional e o espiritual. Em qualquer um deles nós queremos ter crescimento, evolução, progresso, né? E dizem por aí que o sucesso para tudo é construído à noite. Durante o dia nós fazemos o que todos fazem, mas para obter resultado diferente da maioria, nós temos que fazer à noite, como o rapaz, né? Estava lá na faculdade, estudando o básico, e ele era gari. Então, eu quero imaginar qual foi o horário que ele arrumou para estudar, para passar em Harvard, em Direito, né? Pois é, se a gente não fizer isso, nós vamos permitir que o passado nosso acabe repetindo todos os dias no nosso inconsciente, contaminando as nossas ações, né, por desejos de outras épocas. Então, nós precisamos ter essa consciência e esse entendimento. Nós precisamos da disciplina. A realização de um sonho, ela depende da dedicação. Muitos de nós esperam que o sonho se realize por mágica, né? Queridos, mágica é ilusão, nós sabemos que, né? Ilusão não tira ninguém do lugar que está. Está lá no livro Minutos com Chico Xavier. Lindo também esse capítulo. Ele diz isso, ilusão não tira ninguém do lugar que está. Então, o convite de hoje é para realizarmos o sonho de nós sermos pessoas melhores, como seres humanos, né? Como indivíduos na família, como indivíduos na parte social, na sociedade, com os amigos, ou até mesmo profissionalmente. E para isto, ter método é fundamental. Pense, se nós queremos extrair água de um poço, a gente não pode furar um buraco novo a cada dia, né? Nós precisamos avançar em um único poço até a gente atingir o ponto onde está a água, não é verdade? Pois é. Então não adianta, por exemplo, o nadador, já que a gente está falando de Olimpíadas, né? Treinar 10 horas seguidas e depois passar 3 ou 4 dias sem treinar. Ele precisa de quê? De condicionamento físico. E o condicionamento físico depende da constância e da perseverança, né? Mas o condicionamento espiritual depende da constância e da perseverança nas atitudes que nós queremos, né, mudar, que nós queremos experienciar novas virtudes. É constância. Se você também está almejando estudar para uma prova, né, como o vestibular, por exemplo, ou quando fazer um concurso, você tem que passar aquele ano todos os dias estudando 1 hora, 2 horas, 3 horas, você que sabe. Mas tem que ter constância, não adianta estudar um dia inteiro na véspera da prova, e aí a gente não tem tempo de fixar o aprendizado, não é assim? Então, constância e perseverança. E quando nós falamos a palavra disciplina, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Rigidez, né? Mas na verdade, disciplina, no dicionário está escrito, é a capacidade de seguir um método. É isso, a palavra disciplina é a capacidade de seguir um método. A palavra disciplina está associada, inclusive, à palavra discípulo, né? Discípulo, no dicionário, fala que é aquele que tem a capacidade de aprender com um mestre, segundo o seu método. Então, ora,
Ora, ora, ora. Nós somos os discípulos do nosso Mestre Jesus, porque nós almejamos aprender com Ele, segundo o seu método. Qual é o método de Jesus? Amor. Não é assim? O método dele é amor. Então, nós somos discípulos porque nós queremos aprender a amar como Ele nos amou. Né? Tanto que a lei máxima dele é amar ao próximo como a si mesmo, porque eu não posso amar ninguém se não ama a mim, né? E amar a Deus acima de todas as coisas, né? Sabendo que é um Pai amoroso que está sempre, sempre ciente de tudo que está acontecendo com cada um de nós. Não cai um fio do nosso cabelo sem que Deus o saiba ou permita, né? Então, o método de Jesus é amor e nós desejamos aprender a amar como nosso Mestre Jesus. E para se seguir um método, nós precisamos ser uma pessoa organizada, né? Mas acima de tudo, quando nós falamos de um método, o amor do Mestre, nós precisamos de humildade. Aliás, não só para isso, para qualquer área a qual você deseja vencer, né? Que você deseja mudar, você precisa mesmo de ser organizado, ter um método e ser humilde. Isso é importantíssimo, é a humildade. Por quê? Porque a humildade é fundamental para a gente abandonar o que não está funcionando para aprender o novo. Porque quando nós chegamos e dizemos, eu sempre fiz assim, na minha época era desse jeito, e sempre deu certo, eu não quero mudar, né? Eu não quero aprender com o novo, com as experiências que as outras pessoas estão trazendo para nós, nós ficamos paralisados, cristalizados, né? Então, não vamos cair nessa ideia de que eu não tenho mais idade para aprender. Sempre temos idade para aprender, né? E o que falta na gente é a humildade para a gente abandonar aquilo que não está funcionando. Então, numa empresa, nós demos uma ideia, todo mundo fez aquilo, e aí descobriu que não está funcionando. E a gente, para não deixar, como não tem humildade, tem orgulho, vaidade, a gente mantém a mesma coisa. Se mantém a mesma coisa do mesmo jeito, vai tudo por água abaixo. Por isso é importante ter a humildade de reconhecer, né? De que aquilo não está dando certo. E eu abro campo na minha mente, na minha vontade, no meu desejo, no meu coração, para fazer algo novo, para aprender. Então a humildade faz com que nós desaprendamos comportamentos do passado e partamos para outros melhores. Então nós precisamos ter mais duas coisas: desapego e desprendimento. O desapego não é só de material, né? Desapeguei, como o pessoal fala, né? Vou vender, vou dar, vou doar. Desapeguei. Não, desapego também de atitudes, né? Isso é nós sermos corajosos em observar que aquela atitude que a gente vinha fazendo até então, ela não melhora, ela não traz benefício. Então, desaprenda esse comportamento do passado, né? E modifique, aprenda novos comportamentos, estude, seja perseverante. Lembra do condicionamento? Diário, perseverante. Como é que a gente pode identificar o que precisa ser substituído? Autoconhecimento. O próprio Sócrates, o filósofo, 400 anos antes de Cristo, ele já diz assim, um sábio da antiguidade, né? Não, desculpa, ele diz assim, conhece-te a ti mesmo, né? No livro dos Espíritos, na pergunta 919, justamente tem essa pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo, que é o Sócrates, né? Grécia. Só podemos mudar até onde nós conseguimos nos ver. Você tem coragem? Você tem essa audácia dentro de você para você enxergar a si mesmo do jeitinho que você é? Que se você não reconhece que está errado, você não vai conseguir, né, modificar. A disposição de nos conhecer pode vir de duas formas. Nos diz Ney Pietro
Pérez, no livro O Manual Prático do Espírita. Ele diz assim, número 1, fruto do amadurecimento. É de uma forma espontânea, né? Resulta da evolução. Nós mudamos porque nós vamos evoluindo. E também ele diz que a segunda é provocada pela ação de sofrimento renovador, que sensibiliza, cria novos valores, novas posturas, ou seja, pelo amor ou pela dor. Nós já ouvimos essa frase, você muda ou pelo amor ou pela dor. E a dor também é um meio de despertar a nossa compreensão, né? A gente não tá tudo muito bem, tudo ótimo, tudo tranquilo, a gente vai mantendo do jeito que tá. Mas na hora que aperta o sapato, a gente quer tirar o sapato, quer saber o que está acontecendo dentro do pé que está machucado, não é assim? Então na vida também. Então só muitos vão pelo amor e muitos vão pela dor, porque é a dor que sensibiliza. No livro, eu acho que está no livro Atitudes para Vencer, do José Carlos de Luca, ele diz exatamente assim, que às vezes é através da doença que nós resolvemos se preocupar com o corpo, com a saúde, com os alimentos, né? Percebe? Pois é, ou seja, às vezes nós pensamos que mudar gera muito sofrimento e sempre mesmo acabamos sofrendo muito para mudar, né? Quanto mais reagimos nas provas com irritação, violência, inconformação, mais a gente sofre, né? Abre aspas. O sofrimento é sempre maior, porque é necessário um maior peso para dobrar a inflexibilidade do coração mais endurecido. Certo? Quando nós, né, estamos sofrendo muito, é porque nós estamos ainda com o coração muito endurecido. E para a gente se dobrar, se flexibilizar diante daquela situação, a gente vai precisar de um sofrimento maior. Quanto mais endurecido, maior o sofrimento. É a lei da física, aplicada à rigidez de temperamento, está lá no livro do Manual Prático, do Ney Pietro. Então, optemos pelo amor, pelo amadurecimento espiritual, né? Pela primeira, vamos pelo amor. Você é a pessoa que escolhe ser, nos diz Frank Natalio. Então, vamos ficar com a advertência de Paulo a nós, os coríntios do século XXI? Correi de tal maneira que conquistei o prêmio, né? E qual é o prêmio? Da coroa incorruptível, da mudança, né? Eu vou terminar com uma frase muito interessante, que é um ditado hindu. A pior maneira de não se chegar a determinado lugar é pensar que já se está lá. Viu? Que essa reflexão tenha sido tão boa para vocês como foi para mim estudar e ler isso e trazer esse resumo para vocês. Tenham um excelente fim de semana, que a paz de Jesus possa estar sempre, sempre em todas as nossas atitudes. Que assim seja. Graças a Deus. Abraços fraternos.